Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Análise Secreta. E bom, pra quem não sabe, eu já falei dos 3 primeiros filmes dessa franquia aqui no canal, e hoje eu decidi falar dos 3 últimos, que a maioria das pessoas falam que são os piores. E basicamente eu vou fazer um resumo dos filmes, falar algumas curiosidades e também dar minha opinião. Então fiquem com o vídeo. Pânico na Neve. Aqui nós estamos no ano de 1974 e esse cara aí aleatório tá explicando para essa mulher aleatória como funciona o hospício dele. E ele fala que todo mundo que tá preso lá é super perigoso, mas os mais perigosos são esses 3 irmãos, e sim, são os 3 canibais que nós conhecemos, só que mais jovens, porque esse filme é um prequel, ele se passa antes de todos os outros filmes. E claro que eles conseguem se soltar os outros e fazer algumas mortes também. Depois disso, o filme corta para o ano de 2003. E nós já vemos jovens fazendo aquilo, só que tipo, é bem escrachado mesmo. E eu não vejo necessidade disso, afinal o gênero é terror, e não outras coisas. Mas esses jovens aí se juntam com outros jovens para ir na casa de um outro jovem. E para ser mais específico, é uma cabana. E nada contra cabanas, mas sério que não tinha um lugar melhor para eles irem? Enfim, esse filme é cheio de conveniências, eles acabam se perdendo no meio do caminho e pegando uma tempestade de neve. E o único abrigo que eles acham é justamente aquele hospício lá do início do filme. E olha que foda, ninguém esperava por isso. Então eles chegam invadindo o lugar e algo estranho que eu já notei de cara é que agora o negócio está todo limpo, enquanto lá no início estava uma zona. E eu não vejo necessidade para os canibais limparem o lugar, até porque nos outros filmes é visível que eles têm um certo probleminha com higiene. Mas não importa, os jovens querem mesmo é se divertir, fazer aquele negocinho e andar de cadeira de roda que nem os retardados. E depois, quando todos eles já estão deitados, um dos caras, o Vincent, decide sair para explorar o lugar, bem do nada, tipo, não faz o menor sentido. Mas mesmo assim ele vai e acontece isso com ele. Bem feito, quem mandou nós chamar os parça pro rolê? E algo interessante a ser citado é que esse cara também interpreta o Três Dedos nesse filme. E, bom, o dia amanhece e eles acordam e não acham o cara porque ele morreu. E aqui nós vemos o quão preocupados eles estão com ele. Ele acabou caindo no sono em algum lugar. Ele fumou muito ontem à noite. E pois é, uma das personagens acaba vendo o dente de serra cortando ele, que nem um salame, e ela vai avisar os outros, e nesse meio tempo os canibais jogam a cabeça do cara ali na frente dos jovens. Entre aspas, porque esse cara deve ter uns 50 anos de idade. Eles ficam apavorados que vão morrer também, mas isso não importa, até porque esse filme não explora os personagens, sendo assim a gente não se importa com eles e quer mais com que eles morram. Dito isso, vamos para as mortes. A segunda a morrer é essa loirinha aí que tá andando de costa. E o melhor é que os canibais puxam ela pra cima e o namorado dela pega ela e puxa pra baixo. Boa, cara, tu é muito inteligente. O terceiro a morrer é esse cara. Os canibais comem ele vivo e detalhe, eles põem até uma cebolinha pra dar um gostinho a mais. Esses aí tem o meu respeito. A quarta a morrer é essa topeira, que saiu no meio da tempestade para pedir ajuda e morreu congelada. O quinto é esse cara que dormiu no ponto e acabou morrendo, porque os canibais fizeram ele se passar por um deles e aconteceu isso. E, bom, a sexta a morrer é essa aqui, que morreu tentando dar fuga com as outras. A sétima morreu desse jeito e sem comentários. Depois disso, amanhece o dia e rola a perseguição final. E olha que plot twist foda, isso era apenas um plano delas. Então elas pegam a motinho do cara e não vão muito longe, porque elas perdem a cabeça no arame. O engraçado é que a cabeça de uma delas troca de cor do nada. E o foda é que não sobreviveu ninguém só por burrice, olha esse arame que dava pra enxergar de longe. Mas enfim, próximo filme. Bom, esse filme continua a história do anterior e aqui nós conhecemos outra turma de jovens, mas antes de eu falar deles ou o que eles vão fazer, eu vou falar de uma morte que acontece antes, porque Pânico na Floresta sempre começa com mortes aleatórias antes de realmente começar o filme. E bom, aqui nós temos uma repórter que foi correr no meio do mato e acaba trombando com os canibais. E aparece um velho para ajudar ela, mas depois ele troca de ideia e faz isso, porque na verdade ele é o pai dos canibais. O mesmo velho que aparece nos 2 primeiros filmes, apenas mudou o ator. E sobre esses jovens aí, eles estão indo num tal festival chamado Homem da Montanha. E no caminho, o velho junto com os canibais arma uma emboscada para eles, que acaba dando errado e vai todo mundo preso. E o policial que ficou por ali acaba morrendo, e sim, mesmo ele tendo uma arma, o cara não atira.
Após isso, a xerife Angela descobre que o velho tá foragido há mais de 30 anos e contata a Polícia Federal, que vai buscar o cara só de manhã. E eu não sei porquê, eles devem estar muito ocupados de certo. E um dos jovens assume toda a culpa para liberar os outros e também porque ele tinha uns negocinhos a mais dentro do carro que era só dele. E nesse meio tempo, os canibais já pensaram todo um plano para soltar o velho, é incrível. Primeiro eles derrubam um poste de telefonia, e tá, até aí ok. Mas depois eles cortam a luz da cidade e no festival a luz continua de boa. E outras coisas que vale ser mencionada é que essa cidade não tem ninguém, tirando as pessoas que foram no festival. Aí os caras querem que a gente acredite que até os velhos foram no festival chamado Homem da Montanha. Tá bom. E sem contar que não tem um gato, não tem um cachorro. E que dê as pessoas que não gostam desse festival. Não faz o menor sentido. E assim como outro, esse filme é cheio de conveniências, então nenhum policial atende os chamados da própria xerife da cidade. Enfim, depois de algumas cenas chatas e desinteressantes, começam as mortes. A primeira a morrer é essa garota aí. O Três Dedos rasga a barriga da mina e faz ela comer as próprias tripas. O segundo é esse cara, eles levam ele na frente da delegacia e passam por cima. E antes disso eles tinham quebrado as pernas dele, e pra mim essa foi uma das melhores cenas do filme. E o terceiro e o quarto a morrer foram esses dois aí, que tinham ido atrás daquela mina que já tinha morrido, e sim, eles estão armados. Pra xerife não foi o bastante soltar os caras, ela tinha que dar arma pra eles também. Resultado, eles não fizeram nada e ainda foram capturados. Os dois foram levados para um campo de futebol e o Três Dedos matou os dois. Não sei se vocês perceberam, mas nesse filme, os canibais desenvolveram uma certa criatividade. É cada armadilha mais bem pensada que a outra, e isso não faz o menor sentido, já que o objetivo era apenas soltar o pai deles. Enfim, o marido da xerife morre, esse outro cara morre também, e no final do filme só sobra a xerife e uma jovem. Essa jovem acredita no velho e ele fura os dois olhos dela. E com a xerife ele dá um de Dig-Sol, ele dá duas opções a ela. Ou ela pisa no chão e toma um tirão na cabeça, ou ela morre queimada, e nós já sabemos o que aconteceu. E a Lita, que é aquela jovem, consegue chegar até uma estrada, mesmo estando cega. E olha quem encontrou ela, os canibais e o velho. E temos que admitir que pelo menos o final desse filme é bem legal. Enfim, agora vamos ao sexto filme. Depois que eu falar sobre ele, eu vou dar minha opinião sobre os três filmes e de quebra ainda vou falar qual que eu acho o pior da franquia. Então fica comigo até o final, ok? Pânico na Floresta 6. Bom, aqui o filme começa mais uma vez com esse tipo de cena e logo após eles morrem, bem feito. E o que eu mais gosto em Pânico na Floresta 6 é o roteiro, saca só? Aqui nós temos esse cara que se chama Danny, ele descobre que tem uma herança de uma família distante e ele leva a namorada pra ver o que é, e até aí tudo bem. Mas só que ele não leva só a namorada, ele leva todo mundo que ele conhecia, o que esse cara tem na cabeça, velho? Mas o seguinte... Eles são recebidos por esses dois aí, que são a Sally e o Jackson. E depois dessa parte rola a morte de duas pessoas aleatórias, mas isso não importa. E algo diferente nesse filme é que nem sempre são os canibais que matam, na maioria das vezes é a Sally e o Jackson. E mais pra frente eu vou explicar o porquê. E o filme também tenta criar um mistério do porquê eles não querem matar o Danny, mas isso não funciona, até porque ninguém se importa com esse cara. Enfim, na verdade o Danny faz parte da família dos canibais e ele tá lá para continuar a reprodução deles entre si. Então depois que eles drogam ele bastante, ele faz certas coisas com a Sally e depois dessa loucura toda ele começa a se sentir parte da família. O que não faz o menor sentido, o cara tá ali tipo há uns 2 dias. Então ele manda os amigos dele embora e só que eles não querem ir porque ninguém tá entendendo nada. E algo que vale a pena ser mencionado também é que os canibais nesse filme são quase coadjuvantes, eles quase nem aparecem, quando aparecem não são cenas legais. E dito isso, vamos logo à contagem de mortes. Os primeiros que morrem são esses dois, que estavam fazendo aquilo. O segundo que morre é esse cara, que estava espiando o ritual dos canibais e bem feito, ninguém mandou cuidar da vida dos outros. O terceiro foi esse cara, os canibais meteram uma mangueira lá naquele lugar dele e estouraram a barriga do cara, e só não vê que é uma barriga falsa quem não quer, olha a cor disso aqui. O quarto a morrer foi esse jovem, mas ninguém se importou com a morte dele. E por fim, a única sobrevivente foi a namorada do Danny. E para isso ela teve que matar o Jackson, e o cara vê o que ela fez e entrega ela para os canibais, porque ninguém mexe com a família dele que ele conheceu há 2 dias atrás. E pois é, depois passa um tempo, ele fica tomando conta daquele lugar e o filme acaba com ele fazendo aquilo com a Sally e os canibais assistindo. E aí que eu me pergunto, como que uma franquia que tinha tanto potencial acabou dessa forma?
Mas não saia do vídeo agora, como eu tinha falado antes, eu vou dar a minha opinião sobre os filmes e também falar qual que eu acho o pior da franquia. Bom, o maior problema do 4 e do 5, além das atuações serem bem ruins, é o roteiro, que é muito conveniente. Os personagens também são muito burros, além de serem mal trabalhados, fazendo assim com que a gente não se importe com a morte de nenhum deles. Mas ambos ainda são filmes que dá pra relevar e até dá pra assistir. Agora o sexto, sem dúvidas, pra mim é o pior filme de toda a franquia. Aqui os canibais mal aparecem, o roteiro é ruim, as mortes são ruins, os personagens são chatos, pra mim esse filme é um lixo. Mas lembrando que essa é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a sua, aí nos comentários. E lembrando que logo logo vai sair o reboot de Pânico na Floresta e com certeza vai ter review aqui nesse canal. Então já se inscreve, pois eu também trago análise de filmes e o conteúdo tá bem top, tá bem legal. Prometo que você não vai se arrepender. E também comenta um filme para eu analisar no próximo vídeo. E se você quiser bater um papo comigo e participar das votações dos filmes que vão aparecer aqui, é só seguir o Insta do canal que tá aí na descrição. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!